Oi, tudo bem? Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal, mais um podcast para vocês com Luciano Souza, Graça e Paz. Graça e paz, mano Julinho, graça e paz a todos que mais uma vez nos acompanham, né, Julinho? Maravilha! O tema de hoje, Luciano Souza. Julinho, vamos fazer, brincando aqui já, vamos explicar que é uma brincadeira, vamos fazer a tal da fofoca santa hoje, né? Vamos falar sobre Paulo, vamos fofocar sobre Paulo. Vamos, Paulo, bora. Paulo o Tagarela. Esse menino fala demais, hein? Pois é, Julinho. E é um assunto, brincadeiras à parte, é um assunto muito importante que nós vamos tratar hoje, né? Que tem tudo a ver com a questão do evangelismo, o ID, né? E aí é que tá. Nós não podemos nos importar com o que as pessoas vão dizer, porque muitas pessoas vão nos criticar, como houve essa crítica de estudiosos, filósofos sobre Paulo. Exatamente. Pode ler o texto, então? Olha só, Julinho. Atos, capítulo 17, versos 16 até o 18. Enquanto Paulo esperava por Silas e Timóteo em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Rapaz, é interessante, né? Quando a pessoa não acredita no que você está dizendo, e principalmente quando você está lidando com pessoas que não acreditam em Deus, é nisso que dá. Mas você não pode desistir de levar a palavra, de levar essa verdade. Com certeza, Julinho. Aí é que está o amor de Paulo pelo Evangelho, o amor de Paulo pelas missões, pela obra evangelizadora. Está aí Paulo cumprindo com amor, sendo responsável, sabe que Deus está o conduzindo, sabe que Deus é soberano, mas está agindo aí com responsabilidade, cumprindo com o ID de Jesus, e é isso que nós devemos fazer. Um grande exemplo. Sim, e há uma ocasião em que ele diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ou seja, para que nós sejamos esses discipuladores também, nós somos evangelistas, Julinhos. Então, é a ideia de discípulos gerarem discípulos, né? E eu só concluindo aqui, Julinho, tem uma fala muito conhecida, ela é atribuída até ao São Francisco de Assis, lá como o autor dessa frase, né? E diz assim, né? Pregue, se necessário, utilize palavras, né? Tem muita gente que acha bonita essa frase e concorda com isso, porque basicamente está querendo dizer que a sua vida tem que ser uma pregação, né? O seu exemplo, o seu testemunho, né? É muito importante isso, Julinho, mas o que nós vemos aqui, né? A necessidade de falar. Quando Cristo nos comissiona, por exemplo, para sermos discipuladores, para sermos evangelistas, é imprescindível que soltemos as vozes, Julinhos, e falemos. A palavra de Deus é para ser falada. Porque alguém pode dizer assim, o que esses dois tagarelas estão aí, né? Parece dois papagaios falando. O que esses caras estão falando? Alguém pode ter, mas não é o caso aqui, graças a Deus. Temos pessoas maravilhosas que estão neste momento nos acompanhando. Mas pode acontecer isso, depende do lugar que você está. Porque Paulo está num lugar de pessoas que adoravam outros deuses, não o Deus verdadeiro. Mas Paulo é esforçado, é responsável. Mais uma vez tratando aí da famosa responsabilidade humana, que é importante também. Lógico que é Deus que está te conduzindo, é a soberania de Deus. Exato. Mas assim, não dá para separar, né,
a responsabilidade humana e a soberania de Deus, né? Uma precede a outra. Sim. Eu costumo dizer que a responsabilidade humana está intrínseca, ou seja, ela é intrínseca à soberania de Deus. Exato. Ou seja, sempre a soberania de Deus vai preceder. Exatamente. E Deus estabeleceu a responsabilidade humana, Julinho. E ele capacitou minuciosamente cada qual de seus servos, seus ministros, né? Para que estejam levando as boas novas de Cristo, que é o Evangelho, né? Da salvação para todos aqueles que vierem a crer. Evangelho esse, Luciano, que sempre vai encontrar oposição, seja onde for, seja até mesmo num país em que você tem a liberdade de pregar a palavra, como é o nosso país, mas você vai encontrar oposição, até mesmo aqui no nosso Brasil. Então, seja onde for você estiver pregando a palavra, vai ter oposição. Agora, imagine num país onde o evangelho não é bem-vindo. Sim. Entra aquela coisa, né, Julinho? Não estou dizendo que o caso do Brasil, por exemplo, um país, né, que tem uma liberdade, eu não digo uma liberdade plena, mas uma liberdade considerável. Entre aspas, né? Exato. Para que estejamos exercitando a nossa fé, né? Mas num país, seja de ordem, né, de teor comunista ou islâmico ou de qualquer outra religião, né, que não admite o cristianismo, né, entra a ideia de não negar a Cristo de uma forma muito mais incisiva, de uma forma muito mais intrépida. Ou seja, é muito mais latente, Julinho, muito mais perceptível essa ideia de não negar a Cristo, de tomar a cruz. Porque, convenhamos, quem serve a Cristo nessas condições, nesses países, com esses regimes totalitários, né, eles sabem, Julinho, que estão cumprindo até aquela ideia de que estão dia após dia levados como ovelhas, né, mudas para o matadouro. Eles são facilmente inseridos nesse contexto. E Paulo também, em Atenas, da mesma forma, porque ele está falando ali de um Deus, para eles, desconhecido. O povo de Atenas ali não conhecia o Deus verdadeiro. Porque ali um lugar ali onde milhões, né, tinha mais de 1 milhão de ídolos. Sim. Imagina, você está num lugar pregando, falando sobre o Deus verdadeiro, mas num lugar onde eles apenas conhecem milhares e milhares de ídolos. Então, imaginou a dificuldade de Paulo? E ainda vem esses filósofos estoicos e epicureus falar, esse tagarela foi chamado de tagarela. Ou seja, né? Esse cara fala demais. Esse cara aí parece um papagaio falando. Mas é um tagarela ungido de Deus, né? Aleluia. No bom sentido. Porque com a fala dele, veja bem, nós vemos o desfecho. Será que não era inveja dos caras? Aí pura inveja, porque o cara falava bem, né? Ele desenvolvia ali um discurso bonito e assim envolvente. O discurso de Paulo é envolvente, a fala de Paulo. Né? A gente lê essas cartas de Paulo, me arrepia. Tô arrepiado. As cartas de Paulo, né? Preso ou não, indo fazer missões, né? E levando a mensagem para aquelas igrejas, como nos toca profundamente, né? Então você vê que o discurso de Paulo é um discurso forte, realmente uma pessoa que sabe comunicar o evangelho. Então é importante, né, Luciano, entrar nesse assunto, você também saber comunicar o evangelho. Levar o evangelho da forma que ele é, e é importante a comunicação. Paulo era um grande comunicador. Eu vejo aqui Paulo se comunicando muito bem. Então, é importante você se preparar na questão de comunicação. A comunicação correta, né, Luciano? Sim. Isso é importante. E sempre a base da verdade, né, Julinho? Exatamente. Né? Porque nós, francamente, né, Julinho, nós temos 66 livros
à nossa disposição, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, nós temos informações inesgotáveis, né? Para utilizarmos... Não tem fim. Você pensa assim, né? Todo dia eu escrevo um texto aqui, quase que todos os dias, dependendo do trabalho, mas geralmente sobrando um tempinho eu tô ali escrevendo alguma coisa, né? Até mesmo para gravar os vídeos, né? Escrevendo algum texto, e é inesgotável. É como você falou, não tem fim. Então, e veja bem, seguindo nesse sentido, Julinho, é uma fonte inesgotável de informações, a palavra de Deus, né? E é interessante, eu não preciso falar de mim, eu não preciso falar de quem quer que seja, de qualquer, né, por exemplo, ícone, né, da reforma protestante, não. São Jesus é o centro. Exatamente, e nesse ponto que eu queria tocar, né, por exemplo, e Deus, a glória de Deus, né, que está ali, muitíssimos assuntos, né, você pode abordar através desses 66 livros da E é exatamente o que Escritura. Paulo fez em Atenas. Ele está ali falando do Deus verdadeiro, do único Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Sim, que é criador. E as pessoas não aceitam isso. Aqueles que não acreditam, aqueles que não têm Deus em suas vidas, aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles, né, que não foram chamados, eles vão se opor de todas as formas, porque eles não aceitam alguém acima deles. Exatamente, e algumas palavras do próprio Mestre Jesus, nosso Salvador, que vai nesse sentido, né, Julinho? Né? O mundo é um ambiente de hostilidade, de ódio, né? Principalmente aos servos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, ao próprio Jesus, né? Ele diz, o mundo odiou a mim antes de vos odiar. Né? Então, né? Vocês não fiquem surpresos se o mundo odiar a vocês. Verdade. E é por isso mesmo que você vai ser chamado de tagarela. Sim. Quando você levar essa palavra. Isso é até um elogio, né, Julinho? Porque tem muitas outras formas deles demonstrarem o ódio, né, a hostilidade para com aí o foi leve. Aí foi leve, muito leve. Mas assim, você vai ser chamado de muitas coisas, né? Vão falar mal a seu respeito, vão te atacar. O verdadeiro servo de Deus, ele vai ser confrontado o tempo todo enquanto estiver aqui, mas não importa se for preso, não importa se for açoitado, caluniado, em tudo, né? Todas essas coisas, Paulo passou por tudo isso. E, mas nós temos que levar a palavra da verdade. A verdade acima de tudo. Luciano Souza, chegamos ao final do nosso podcast. Que pena, hein? Pois é, Juninho, mas pela graça de Deus, mais uma vez nós tivemos essa oportunidade, mais uma ocasião criada por Deus, né, para estarmos trazendo mais uma pequena porção, né, de estudo da palavra de Deus. Né? Não é nossa palavra, não é nossa opinião, não é apenas uma convicção de nossa parte e tal, né? Mas é a palavra de Deus trazida à tona, né? E nós, com responsabilidade, sempre procuramos, né, trazer essas informações, comunicar o Evangelho de Cristo, né, para edificação de cada qual que porventura nos acompanhe, né, e sobretudo, como sempre, né, Julinho, para a sempre eterna glória do nosso único Senhor. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Graça e paz.